Você às vezes se sente fora de controle com suas emoções? Você já se sentiu dominado pelo medo, pela raiva ou desejo excessivo? Yeshua disse: do coração vêm os pensamentos maus, ou seja, literalmente, diálogos malignos que resultam em sentimentos ruins, ações perversas e desespero e, portanto, devemos entender a conexão entre como pensamos e o que acreditamos e a condição emocional de nossa vida interior. Você já ouviu o ditado: ferir pessoas, machucar pessoas? A palavra para mal em hebraico, ou seja, vem de um verbo que significa ferir ou prejudicar os outros. Embora a palavra também conota um desespero do coração que desiste e escolhe ficar duro. O mal também está conectado com a covardia, uma vez que a consciência, isto é, consciência moral, revela julgamento pelo pecado e, portanto, o pensamento mau leva a racionalizações, autoengano e uma fuga da verdade sobre quem somos. As Escrituras dizem que uma pessoa sem autocontrole, ou seja, governar sobre seu espírito, é como uma cidade antiga sem paredes, vulnerável a ataques e facilmente superada por forças hostis. Se você é impulsivo ou facilmente agitado, fica indefeso diante do inimigo de sua alma e, portanto, é essencial reparar qualquer brecha em seu coração e tornar-se unificado em seu pensamento e resolução. O Espírito Santo é chamado de Consolador, porque concede força que fortalece o coração. Portanto, o fruto do Espírito é autocontrole, uma palavra que significa força interior, sabe? Força como poder, referindo-se ao domínio sobre os desejos e paixões. Uma pessoa sem limites internos é facilmente vencida pelo mal. Por exemplo, uma pessoa que não consegue controlar sua raiva, não consegue controlar o que diz. E isso revela sujeição à natureza inferior. Se uma pessoa diz alguma coisa ou tudo que lhe passa pela mente, ela não tem limites e não haverá porta para fechar os lábios. O mesmo pode ser dito das emoções que surgem com a alma. Algumas emoções fortes, é claro, são apropriadas para algumas situações, mas outras não. E sem levar todos os pensamentos cativos, ao exercer o autocontrole, podemos ser escravizados por paixões estranhas e pensamentos obsessivos. Esta é a fonte do vício e do comportamento autodestrutivo em nossas vidas. Ser um espírito sem restrições é se render às forças das trevas que consideram a glória do Criador. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e domínio próprio. A palavra grega usada para traduzir autocontrole significa ser são, disciplinado, refreado da opressão de impulsos e impulsos internos e assim por diante. A palavra raiz significa ser curado da tirania das trevas, ser resgatado e libertado do mal. Se você se vir perdendo a paciência ou ficando com medo ao considerar os rumores e notícias deste mundo maligno, entenda as limitações de sua compreensão e peça a Deus a bênção do autodomínio. O rei Davi pediu ao Senhor que criasse nele um novo coração, disposto a dizer sim à vontade de Deus. Mas também precisamos de um novo coração para dizer não aos impulsos que nos seduzem,
a desviar o olhar da verdade. Uma pessoa de mente dupla é de duas almas. Se não há sementes, não há fruto. E o tipo de semente sempre determina o tipo de fruto. Podemos semear para a carne e colher corrupção, ou podemos semear para o espírito e colher vida eterna. A formação do caráter semelhante ao Messias é o resultado da disciplina, uma palavra que significa instruir ou criar uma criança e, portanto, está ligada ao discipulado e à educação. De fato, a palavra hebraica para disciplina é mussar, um termo que se refere à instrução e orientação moral, enquanto a palavra para educação é hinuk, um termo que compartilha a mesma raiz da palavra dedicação, isto é, Hanukkah. Ao contrário da visão grega que considera a educação como um processo pragmático de melhorar o poder pessoal ou a felicidade de alguém, a ideia hebraica implica dedicação, direção a Deus e seus propósitos concretos na terra. Discípulos de Yeshua são, portanto, chamados de Talmidim, uma palavra que vem do lamad, que significa aprender. A palavra hebraica para o professor é melamed, uma palavra que compartilha a mesma raiz. Não pode haver disciplina além da educação. No Novo Testamento lemos: por enquanto toda disciplina não parece cheia de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram exercidos por ela. A palavra grega usada para exercitado é gunadzo, frequentemente usada para se referir ao treinamento para eventos de ginástica competitiva. Apesar da análise de treinar ou exercitar o corpo físico para cumprir as diretrizes do espírito, no entanto, é importante lembrar que a vida de Deus é um milagre que vem da própria fonte da vida de Deus. Afinal, é fruto do espírito e não resultado de esforço humano ou reforma moral. Nossas vidas são santificadas da maneira pela qual foram inicialmente justificadas, totalmente pela fé, no amor e na graça de Deus. Assim, como não podemos nos crucificar, também não podemos produzir frutos para Deus em nós mesmos. Como disse Yeshua, sem mim nada podeis fazer. As Escrituras afirmam duas vezes: criar raízes para baixo e dar frutos para cima. Como disse Yeshua, a menos que o grão de trigo caia à terra e morra, fica só. Mas se morre, vai produzir frutos abundantes. Oramos para que possamos nos render totalmente ao Senhor, estando imersos em sua paixão, dando frutos em toda boa obra e crescendo em Da'at Adonai, ou seja, o conhecimento de Deus. O fruto do justo é uma árvore da vida. Etz Haim, a árvore das vidas. É o fruto de Yeshua, o justo, que produz frutos de cura para as vidas daqueles que se voltam para ele em confiança. Todos nós temos falhas ocultas, das quais não temos plena consciência. Portanto, o rei Davi orou: quem pode discernir seus erros? Limpe-me das falhas secretas. Somos purificados pela confissão, isto é, olhando para dentro de nossos corações para descobrir motivações mais profundas. Se formos honestos com nós mesmos, podemos descobrir, por exemplo, que somos pessoas iradas ou avarentas, apesar de, como de outra forma, desejamos nos considerar. Se você não conseguir abrir mão de algo, por exemplo, alguma dor ou fracasso do passado, lembre-se de que deve fazer isso se quiser seguir em frente com sua vida. Focar
em como as coisas poderiam ter sido diferentes é ser escravizado pelo passado. O objetivo da Teshuvá, ou seja, do retorno a Deus, o arrependimento, é nos levar de volta a Deus para o resto da vida. Mas para fazer isso, devemos estar dispostos e abrir mão do que nos deixa doentes. Deixe o fraco dizer que eu sou forte. O Senhor dá força ao fraco, e ao que não tem força aumenta as forças. Confesse: posso todas as coisas por meio do Messias que me fortalece. Não algumas coisas ou poucas coisas, mas todas as coisas. Yeshua é a fonte de todas as nossas forças. Que você seja fortalecido com poder pelo Espírito em seu ser interior. Vamos nos lembrar de orar uns pelos outros e pedir ao Senhor que nos ajude a tornar cada um de nós frutífero para a glória de nosso Pai. Amém? Que o eterno nosso Deus te abençoe. Tome posse dessa mensagem e mude cada vez mais o seu coração. Um abraço para todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te abençoo. Amém.